A palavra de Deus é confiável? Qual a melhor tradução ou qual a melhor Bíblia de estudo? Sim, muitos me fazem essas perguntas e hoje eu vou falar desse assunto aqui. Meu nome é Natanael Solis, você está no canal Universidade do Reino. Será bem-vindo, vamos à lousa para podermos entender e explicar um pouco desses assuntos que estão sendo perguntados e indagados por muita gente. E muita gente se descabelando e até talvez se desestruturando na sua fé, porque pergunta, meu Deus, tantas traduções, tantas interpretações, tantas versões, como dar crédito em si à palavra de Deus? Ela é confiável? Eu categoricamente posso falar aqui e afirmar, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é inerrante, ela é espada de dois gumes, podemos confiar nela. Não esqueça, uma coisa é a palavra de Deus e outra coisa são erros de tradução, tá bom? Não se desvirtue e nem tampouco mal interprete a postura de muita gente entendida, erudita, que tenta explicar que há erros de tradução. Há erros de tradução. Sim, logicamente, nós vamos explicar já como aconteceu todo esse processo. Porém, isso em nenhum momento, isso é uma opinião majoritária, em nenhum momento compromete o que é em si a revelação plena, completa da palavra de Deus, tá bom? Nem vou entrar no quesito Bíblia, porque eu tenho várias questões em relação a isso, mas vou entrar na questão a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em Hebreus 4, principalmente porque a palavra Bíblia não está literalmente na Bíblia, porém, estou falando da palavra de Deus. Olha o que diz Hebreus 4, versículo 12, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só a intensidade do escritor de Hebreus, que eu pessoalmente, descarta se você não acredita nisso, mas eu pessoalmente acredito que é Paulo. Olha a autoridade do escritor de Hebreus ao falar do que é a palavra de Deus, o contexto em si, a estrutura em si do que é a palavra de Deus. Então, falo novamente, categoricamente, a palavra de Deus é confiável. Claro, ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é uma espada. E ela, com certeza, é a revelação de Deus para as nossas vidas. E, logicamente, a apresentação de quem é Deus e o plano desse Deus, o plano da salvação para a humanidade, para o homem. Então, queridos, por favor, não se abale, não fique desestruturado, nem fique pasmo. Agora, podemos ser, logicamente, às vezes, estudiosos um pouquinho e entendermos que há, logicamente, erros de tradução. Olha só, eu sou chileno, muita gente não sabe disso, mas na minha terra há um mover muito grande para a leitura. Eu fiquei espantado quando cheguei no Brasil e eu percebia que na escola aqui, porque ainda eu peguei o colegial, não havia provas de leitura. Nós tínhamos provas de leitura de livros seculares, no mínimo umas 6 provas de livros. Aí nós líamos livros de Cervantes, líamos autores da própria nação do Chile, enfim. E eu creio que isso é tão estruturado no meu país que nós temos 2 prêmios, queridos, 2 prêmios nobres de literatura. O prêmio Nobel, se você não sabe, ele reconhece todas as áreas física, química, matemática, medicina, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas um país tão pequeno, tão insignificante que o Chile tem 2 prêmios Nobel de literatura. O Brasil não tem nenhum, e temos aí o Pablo Neruda e a Gabriela Mistral, que foram premiados e os escritos deles são preciosíssimos. Agora preste atenção, quando eu lia um poema, por exemplo, de Gabriela Mistral, em espanhol, vendo o conteúdo, vendo a estrutura gramatical, vendo ali o léxico sintático, a própria poesia, a riqueza dessa poesia, ao ler esse poema em português, porque há já traduções desses poemas em português,
se perde. Há palavras que não há como traduzi-las, assim como há palavras em português que não dá para traduzir. Por exemplo, a palavra saudade é uma palavra muito difícil de traduzir. Aqui no Brasil, quando eu cheguei, a palavra dar um jeitinho, meu Deus, o que significa dar um jeitinho ao pé da letra? Era algo difícil de entender. E há coisas que fazem parte da cultura e são palavras exclusivas, entre tantas outras coisas que podemos citar numa tradução. Então, é impossível trazer no conteúdo etimológico das palavras no hebraico, principalmente também do grego, para as demais línguas sem se perder a riqueza do conteúdo etimológico, sem se perder o conteúdo espiritual e o conteúdo até, posso falar da poética em si, tudo que se refere a conteúdo de riqueza. Logicamente, isso direciona todo a um perfil espiritual, porque fará toda a diferença. Por exemplo, há palavras em hebraicos que, se a traduzimos ao pé da letra para o português, para nós é algo tão simples, mas lá é algo muito profundo. Por isso é necessário quem se dedica e quer se aprofundar na palavra de Deus, além de ler muito a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, muitas vezes, literalmente, aprender sobre o texto, ele precisará mergulhar, no segundo sentido, mergulhar um pouco no que é a cultura judaica, porque nós temos uma cultura judaico-cristã, e também, logicamente, no hebraico e no grego. Não precisa ser um erudito, mas precisa mergulhar e entender. E estamos aprendendo isso para poder decifrar coisas preciosas. Então, alguém diz, tem a tradução perfeita? Não existe essa tradução perfeita. Por isso você precisará ir à origem das letras, à origem das palavras, à origem dos textos, para que possamos ver algo mais fiel, Embora as traduções tenham passado por muitas avaliações, nós temos o textus receptus, que seria já o processo dos copistas, né, dos primórdios, aí, através dos séculos, que copiaram dos textos originais. Só que nesse intervalo surge o texto crítico. Por quê? Vou colocar aqui textus receptus, se você não sabe o que é isso, pesquise, receptus e texto crítico. Esse se mantém em latim, tá bom? O crítico, aí tem o texto majoritário, majoritário. Olha só, majoritário. Por quê? Porque se chega a um comum acordo. O receptus, na verdade, é muito mais antigo, porque é a cópia, vamos falar dos originais. Mas o que aconteceu no texto dos receptus? Surge o crítico porque foram feitas novas descobertas de papiros, de escritos mais antigos, né, desse texto dos receptos, e perceberam que há variações. É o caso de Qumran, ali no Mar Morto, que se encontram escritos, papiros muito mais antigos, mas muito mais antigos, e aí começa o texto crítico, principalmente no Novo Testamento, vão se descobrindo informações arqueológicas preciosas, onde de fato começam a haver não divergências doutrinárias em si, nem uma violação à estrutura da palavra em si, me entenda, mas há coisas que são detalhes. Há poucos dias eu fiz um estudo sobre o tanque de Betesda, muita gente não gostou, mas de fato há coisas que nos originais não vão estar, que agora estão sendo separadas. Tá bom? No texto crítico aqui, vou deixar um asterisco porque eu quero falar sobre isso, porque isso tem avançado para o modernismo e pós-modernismo, e até o relativismo tem entrado nessa questão. E aí é onde precisamos ter também cuidado. Aí o majoritário é a opinião de a maioria. Tem que chegar a um consenso de que a palavra, na verdade, ela chegou até nós, embora, como falei, há erros, mas num todo, essa essência doutrinária, moral, ética e o conteúdo espiritual da palavra não se perdeu. Então, fique tranquilo, pelo amor de Deus. A palavra é a palavra de Deus. Agora, lógico, quanto mais você se aprofundar em conhecer, por isso eu digo, meu irmão, você quer estudar a palavra, além de orar, além de jejuar, além de esquadrinhar, meditar, amar a Deus, amar a sua palavra e mergulhar nela de alma, corpo e espírito, numa essência com Deus,
você vai ter, logicamente, se esforçar um pouquinho. Olha aqui, léxico hebraico e aramaico. Você vai ter que estudar, conhecer um pouco do vocabulário, conhecer palavras, conhecer a etimologia de palavras, frases, costumes. Olha só, Strong, isso aqui eu tenho em papel, isso aqui não está editada. Já mostrei várias vezes esse Strong aqui, porque ela não está editada em papel, em português, só está em espanhol e ela é editada nos Estados Unidos, ela veio de lá. E olha só, ela está em PDF, inclusive eu perdi o PDF e enviei para muita gente, se alguém tiver, mande de volta, porque eu perdi, troquei de celular. Mas tenho aqui a original, e ela é muito mais completa do que a em PDF em português, mas muito mais completa mesmo. Bíblia judaicas, bíblias hebraicas ajudam muito. Isso aqui está bem velhinha, mas olha, ajudam muito. Você vai ver correções que foram feitas que se aproximam mais à originalidade do hebraico, a originalidade também do grego. Temos esse aqui, Bíblia interlinear, ela está em grego, no Novo Testamento, logicamente, também em português. É um professor que eu admiro muito, e o professor Edson de Faria Francisco, e esse professor tem feito um trabalho precioso, tem vários volumes disso aqui. Então, a coisa é que você, entre tantas dezenas e dezenas de caixas de livros, uma biblioteca de livros, para estudar e se aprimorar. Qual o problema de muitos crentes, vou falar? É receber informações e engolir tudo que é pregado, principalmente, sabe aonde? Nos púlpitos das igrejas. E eu vou lhe falar categoricamente, nos púlpitos das igrejas, às vezes, é onde mais se propagam coisas que não estão na Bíblia. Não estão na Bíblia. Então, nós temos que entender, a palavra é a palavra. A palavra é a palavra. Eu disse aqui que eu nem vou citar a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Não, eu estou falando, a palavra é a palavra. Quem está entendendo por que eu estou falando usando o texto, o termo, a palavra em si, está entendendo o que eu estou falando? A palavra é a palavra e acabou. As Sagradas Escrituras são as Sagradas Escrituras, aquilo que foi inspirado por Deus, isso não tem questionamento, é a palavra de Deus. Agora, logicamente, quantas coisas aconteceram nesse processo de séculos aqui, desde o que o texto recebe, aí vem o texto crítico, avaliação de eruditos, de informações arqueológicas, históricas, e o próprio estudo das línguas, aí vem o majoritário. Logicamente, nisso aqui, tem evoluído, crescido, e chegamos às revisões, as famosas revisões através do século. Você sabia, por exemplo, que a João Ferreira de Almeida passou por 6, 7, 8 revisões e vão se atualizando? Agora começa o grande perigo, por isso fiz um asterisco aqui. Nesse texto crítico nós temos agora, aqui vou citar aqui embaixo, aqui, influência do racionalismo, aonde temos que ter cuidado, igreja. Racionalismo, modernismo, a teologia moderna e pós-moderna. É aqui onde está, às vezes, o perigo. Porque o problema desse racionalismo já oriundo, como já falei muitas vezes aqui, do iluminismo, todo esse processo, estão tentando agora, nesse avanço, isso aqui, daqui para frente, e aí isso já está acontecendo, a teologia moderna e pós-moderna está desvirtuando a palavra. Aí é o problema. Começou tanto processo crítico, opiniões majoritárias, até aí tudo bom, beleza. Chegamos à qualificação do que é a palavra de Deus em si. Agora começa o problema, agora estão já atualizando. Esse é o problema que muitos teólogos, e você já viu muito pastor falando sobre isso, atualizando a palavra para os dias de hoje. Estão dizendo que há muita coisa que não condiz com esse mundo moderno, pós-moderno. E de repente o pecado não é mais pecado, aquilo que era talvez condenado no passado moralmente, talvez não seja nos dias de hoje. Aí começam os perigos. Tome cuidado com isso. Eu conheço teólogos, pós isso aqui, ó, receptos, crítico, majoritário, todo esse contexto teológico. Depois disso já começaram a entrar nessas visões mais modernistas. Eu conheço gente teólogos evolucionistas que não acreditam, categoricamente não acreditam na criação, não são criacionistas, são evolucionistas. Tem como base Darwin, o que diz que o homem saiu de uma ameba e foi crescendo até um macaco e viemos do macaco. Pois é, e se eu te falar que eu conheço teólogos ateus, como que pode? Tem teólogos ateus que não acreditam em Deus, são peritos em conhecimento das Escrituras, porém não acreditam em Deus.
E outros já estão refutando, e você vai ver rios, esses pseudo-mestres que estão na internet, que estão dizendo que a Bíblia, a maior parte, ou a palavra de Deus em si, falei que não ia falar de Bíblia, mas a palavra já passou de moda e já era, e pode rasgar a Bíblia, pode tirar tudo, e isso não presta, e acabou, e tudo está manipulado. Cuidado com esse tipo de gente, porque vai fazer com que sua fé naufrague. Vai fazer com que sua fé naufrague. Tá bom? Tome cuidado, porque a palavra de Deus passará o céu, passará a terra, e a palavra de Deus não passará. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Eu vou apagar aqui. Aí começam as dificuldades dentro da igreja. Quais são as maiores dificuldades que se enfrentam em relação a essa questão? Qual é a Bíblia melhor? Qual é a interpretação melhor? Qual é a tradução melhor? Meu Deus do céu. Aí começam os grandes problemas. Por quê? Porque aí começa o processo de interpretação das Sagradas Escrituras. E aí começam as vertentes. E aí começam os problemas. Então vou responder. A palavra de Deus, ela é confiável? Claro que sim, ela é a palavra de Deus. Está respondido. Agora, qual a melhor versão? É difícil de falar. Por quê? Você vai ter que estudar, vai ter que mergulhar. Você vai ter que ter revelação de Deus, inspiração, na verdade, de Deus, para poder interpretar e entender, logicamente, começando pelo texto, pelo literário. E isso precisa de estudo. E não é fácil. Eu estou há 35 anos estudando a palavra de Deus. 35 anos, embora cresci no Evangelho, mas posso dizer que há 35 anos estou estudando, ensino a palavra, desde minha mocidade já ensinava, já pregava, já doutrinava. E estou aprendendo, não sei nada, gente, não sei nada. Estou engatinhando e aprendendo. E creio que viverei toda essa vida aprendendo, porque é algo infinito, infinito. Então, não posso te falar, não, pega a Bíblia e tal. Não, há Bíblias que vão facilitar. Uma Bíblia interna vai facilitar, vai facilitar. Agora, qual é a Bíblia de estudo? Querem Bíblia de estudo? E olha, a maioria das Bíblias de estudo hoje tem nos rodapés, ou essas Bíblias que são uma grande, às vezes, um grande compêndio, na verdade, de informações de interpretação do próprio autor aí. Com certeza haverão erros também. Então, você precisa ter a direção do Espírito Santo e lidar com isso de uma forma espiritual para compreender melhor as Sagradas Escrituras, tá bom? E todos nós, logicamente, estamos nesse processo para entender. Agora, há um problema. Primeiramente, o sectarismo. Sectarismo, tá bom? Falei de vários pontos, agora nesse processo eu vou falar de um ponto. Sectarismo é o primeiro grupo que me preocupa hoje em dia no tocante a ver versões, traduções e interpretações da palavra do Senhor. O sectarismo. Por quê? Porque os sectaristas, eles dividem a igreja. Os sectaristas, eles, em primeiro lugar, se apegam ao ensino de uma pessoa que talvez, logicamente, teve mais facilidade, mais conhecimento, mais estrutura, e revelou, ou falou coisas que eram a opinião dele, e pronto, isso se tornou uma doutrina. Né? Podemos falar, me atrevo a falar, dos calvinistas, arminianos. Tem gente que usa nomes, não, eu sou calvinista, e virou um sectarista. O problema é que há muito calvinista que odeia arminiano, e arminiano odeia calvinista, e não conseguem lidar, meu irmão. Tanto calvinistas como arminianos, entre outras segmentos até heréticos que eu posso falar, meu Deus do céu, quando a gente começa a falar de Pelágio, começa a falar de tantas ideias que têm surgido através dos séculos e permanecem até hoje, tantas ideias que as pessoas se apegam tanto a isso que eles se separam, por isso são sectaristas, se separam e eles dizem que não conseguem comungar, e isso é algo maligno. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele chama aos coríntios, chama atenção por causa dessas divisões. 1 Coríntios, anote aí, 1 Coríntios 1, 10, ele diz, ei, fiquei sabendo que vocês estão todos divididos. Ah lá, Calvinismo nem nascia logicamente, mas nos dias atuais, hoje em dia temos tantos segmentos com o nome Calvino, calvinista, Armínio, arminiano, e aí vai Wesleyano, e começam as coisas que eu dou risada, gente. Paulo diz, vocês dizem, sou de Apolos.
Outros dizem, sou de Cefas, eu sou de fulano de tal. Essas igrejas que sempre estão dizendo, eu sou da geração do pastor tal, eu sou da geração... Querido, isso é sectarismo dentro da igreja. As pessoas que seguem uma pessoa e até seguem esse movimento, isso é sectarismo. Paulo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele está dizendo que isso é uma atuação da carne. Vocês são carnais, ou coríntios carnais, perdão. Vocês não sabem discernir, vocês precisam de amadurecimento, esse tipo de gente carnal. Há tanta gente brigando por questões de salvação que eles são capazes até de perder a salvação. Então isso não convém dentro da igreja. Por favor, a fé cristã é uma fé pura, santa, gloriosa, e há pessoas que se apegam ao nome de um professor, meu Deus do céu, e começa, eu sou arminiano, eu sou wesleyano, eu sou, meu Deus do céu. Por favor, os calvinistas, então, meu Deus, só a graça do Senhor. E não tenho medo de falar sobre isso. Tanto de ambos os lados, se alguém se bitolou em sectarismo, é carnal. E começam os bombardeios. Eu vejo vídeos de outras pessoas, tanto criticando o arminianismo ou o calvinismo, mas eles se odeiam, gente. Se xingam de Satanás. Meu Deus, isso não convém, isso não é o propósito da palavra. Dividir o povo de Deus. O evangelho esse evangelho dos coríntios estava dividindo os coríntios. E Paulo chama de carnais, vocês não podem receber palavra forte. Tive que falar com uma criança porque vocês são imaturos, são carnais, todos divididos. Por acaso eu batizei vocês? Por acaso Apolos, Paulo, Pedro morreu por vocês? Por favor, tenham graça, entendimento e maturidade para isso e deixem de ser carnais. Segundo grupo, posso falar que me chama a atenção nessa questão da palavra, de interpretação da Bíblia, enfim, ou de ver em si qual é a correta tradução, se a palavra é confiável através da interpretação de alguém ou não, são os extremistas, o extremismo, ponto número 2, extremismo, meu Deus. Sectarismo, extremismo, porque o extremismo vão ao extremo, são pessoas radicais que defendem uma tese, né, e eles são também muito exclusivistas e ao mesmo tempo eles têm uma ideia tão fechada, mas tão fechada, né, e vão aos extremos e são categóricos, é isso e acabou e terminou. Por exemplo, na questão escatológica, eu vejo sempre isso. Escatologia, para quem não sabe, escatologia é, logicamente, a interpretação. Escato significa final, estuda as coisas finais. Aí entra a questão de morte, inferno, céu, vinda do Senhor, os mortos onde estão. A questão escatológica. E muitos são extremistas, começando por essa ideia aqui, né? Escatologia é um exemplo aqui, é um exemplo só. Como há gente extremista. Olha só, na questão escatológica, ela é tão tem tantas vertentes, posso falar assim, é tão assim frutífera em informações que muita gente se apega a um versículo e pronto, essa é a revelação e acabou. Olha só as linhas e as vertentes da escatologia. Por exemplo, preterismo, historicismo, futurismo, pré-tribulacionismo, mid ou mesmo tribulacionismo, pós-tribulacionismo, milenismo, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, e aí vai, queridos, quantas vertentes. É outra raça também que se mata, só falta se matar, falta se acabar porque são extremistas. E eu conheço gente que diz, vai tudo para o inferno, se não entendeu como nós entendemos, vai tudo para o inferno, vai condenar todo mundo. Calma lá, gente, calma lá, nós não podemos ser extremistas, porque o próprio Jesus, olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, eu gosto desse versículo. Os discípulos viram que Jesus ressuscitou, ficou com eles 40 dias, e eles vão até Jesus e falam assim, mestre, ele está quase para subir já.
mestre, nos revela as coisas finais. O Senhor vai restaurar Israel. Eles queriam saber coisas futurísticas, coisas do futuro, coisa logicamente escatológica. Quando falou de restauração de Israel, está falando de escatologia. Agora, Jesus falou, não vos compete. Vamos lá, o que está escrito aqui em Atos. Vocês não podem ficar preocupados com essas coisas. Olha o que Jesus falou assim. Não vos compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, há coisas reservadas que são mistério. Quando vem Jesus, como vai... Há coisas que são mistério. Ele vem, chegará do Maranata, ele vem. Agora, comece a ser categórico e extremista nessa questão escatológica que você pode se afundar, meu irmão. Tome cuidado. Há tantas vertentes. Não, é desse jeito. Acabou. Não. Porque se não está escrito textualmente, literalmente, categoricamente revelado, escrito aqui nas Sagradas Escrituras, não podemos afirmar. Há muita mensagem aqui, por exemplo, na questão escatológica, que ela é figurativa, figura de linguagem, é simbólica. Há tantas figuras de linguagem como alegorias, antropopatismo, antropomorfismo, metáforas, as próprias simbologias, profecia. Como interpretar tudo isso e afirmar, fazer somente um funil de tudo isso e pegar o estado e dizer é dessa forma e acabou. Então não podemos ser extremistas. Não podemos. Podemos ter ideias, porque o próprio Jesus diz que não compete a vós. Não compete a vós saber sobre isso. Calma lá. Tenha fé, as ordenanças da eleição, se santifique, viva a sua fé, persevere até o fim. E você, logicamente, viverá o que é a gloriosa salvação. Então, tome cuidado com essas pessoas que usam a palavra para ir para extremos. Outros também estão dizendo, não, a palavra não presta nada, acabou, terminou. Não, querido, a palavra continua sendo a palavra. Eu já vi gente querendo rasgar a Bíblia. Tome cuidado com isso, em nome de Jesus. E aí vem, além dos extremistas, ponto 3, que em si eles se igualam, tem os exclusivistas, exclusivismo. Os exclusivistas quais são? Só eles têm a revelação, só eles têm a interpretação. Então, a pergunta é, estou analisando essa questão, e aí, como vamos analisar a palavra? Ela é confiável ou não? Qual a melhor tradução? Querido, olha quanta vertente, olha quanta informação que nós temos para dizer. Isso está certo, isso está errado. Não, temos que analisar isso passo a passo, com graça, com sabedoria, com humildade e virtude do Espírito Santo. Uma turma que me causa cuidado, e eu tenho falado já sobre eles aqui na internet, são os exclusivistas, os que, em primeiro lugar, querem voltar às raízes judaicas, mas às vezes nem estudaram o hebraico, não conhecem hebraico, eu percebo isso. A maioria deles vai no embalo, porque se é um povo que gosta às vezes de ir no embalo de alguma coisa que está surgindo, é o povo cristão às vezes. Você sabia que as maiores falsas religiões são chamadas de pseudo-cristãs porque surgiram da igreja evangélica cristã? Sabia disso? Então nós temos que ter cuidado com isso. Então, a moda do que quer dar a revelação ao nome de Deus. Yod, Rei, Vav, Rei. Isso aqui é o famoso tetragrama. É o tetragrama. Pronto. Alguém me diz, como se pronuncia isso? Querido, olha para mim. Nem judeu, ortodoxo, erudito, mestre no hebraico, que conhece as Sagradas Escrituras, nasceu no hebraico, vive no hebraico, tem até mais acesso a cópias originais mais antigas do que nós, nem eles se atrevem a dizer o nome. Vai lá num judeu que verdadeiramente judeu, diga assim, me diga como se diz. Ele vai te dar um tapa na cara. Ele vai dizer que você está profanando o nome de Deus, que você, seu crentinho, você ainda quer saber algo que nem te pertence, ele vai te dar uma bronca. Por quê? Porque não se sabe. Não se sabe. As cópias mais antigas nem pontuações em vogais tinham. Só os maçoretas fazem as pontuações vogais. Você sabe que desde o hebraico
pictográfico passado, o que vem avançando através das épocas, tantos tipos de mudança que já teve o próprio hebraico, até chegar no hebraico moderno passou muita coisa, muita revisão, e agora se fazem as pontuações. Se eu colocar um pontinho já muda para I, se eu coloco um tracinho já muda para A, e aí? Se não existia isso, como podemos afirmar? Aí surge a turma do Jeová, que são os descendentes de Jeová em português, Jeová, Jeová, é a turma do Yahvé, não, é Yahvé, eu já vi tradução, é Yahvé, 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 Yahvé. Não se sabe, é com E, não se sabe, é com I, não se sabe. Terceiro, a turma do Yahoo, pronto, aí acabou. A turma do Yahoo, eles matam, cuidado, eles te matam, te fuzilam, estou falando em linguagem figurativa. Por quê? Porque tem que ser a revelação. Eles já me chamam de, seu farsante, você não ensina o nome de Deus. Querido, você sabe falar fluentemente o hebraico? Se você entende o hebraico, você escreve fluentemente o hebraico, você é doutor em hebraico, nem que você fosse, você ia descobrir que a revelação desse nome é um grande mistério, porque ele não se interpreta segundo a letra, mas é um nome revelado no Espírito. É revelado no Espírito. E aí começam aos que criticam a tradução do nome de Yeshua, ou Yahu, Yehoshua, sei lá, tantos nomes que podem dar no original, para Jesus, e criticam que, pelo amor de Deus, não entremos em baboseiras, porque a confiabilidade das Escrituras está através de um conteúdo, logicamente, que vem através das traduções, mas é uma revelação espiritual. O Evangelho chegou até nós, puro e santo, com essas cópias, porque ele se revelou. Cristo se revelou a nós. Yeshua, Jesus se revelou a nós. Isso independente de como este nome, que muitos pensam que deve ser na dicção, todos aqueles que brigam pela dicção são pessoas que nunca descobriram no Espírito quem é Deus, o nome do seu Filho amado, e a revelação da pessoa de Cristo. Não conhecem. E eles vão te fuzilar. Só que, para falar qualquer frase em hebraico, conversar em hebraico, quero ver. A gente aprende frases, a gente aprende palavras, até aos poucos ir começar a entender, porque, meu irmão, o hebraico é muito difícil, você escreve da direita para a esquerda, né? São letras totalmente diferentes, o abecedário, o alfabeto é totalmente diferente, e aí vai. As criancinhas agora colocam pontuações, porque seriam as rodinhas da bicicleta para depois tirarem, depois se tiram esses pontinhos e ficam só as consoantes, porque isso é invenção. Os pontinhos são invenções. Do A, I, O, U, são invenções, então não podemos afirmar. Então há gente que diz, a Bíblia está errada, a palavra de Deus errou, ou estão interpretando de maneira errada. Meu Deus, eu falei que não ia usar o nome Bíblia, mas estou acabando usando. Por quê? Porque aí se faz essa miscelândia. Um dia eu vou falar o que é Bíblia, o que é a palavra de Deus, e muita gente vai precisar entender isto. Porque há muita gente que se apega tanto à letra, se apega à letra, só a letra, e vive letra. E muita gente não entende a revelação da palavra de Deus, o que é em si a palavra de Deus. E há muito teólogo, bibliólogo, só apegado à letra, e é perito em bibliologia, mas nunca conheceu a Deus. Então, há muitas, como falei, interpretações, há muitas versões, mas a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, porque essa é uma revelação espiritual, tá bom? E não pode ser desvirtuada nem interpretada de qualquer maneira, nem tampouco os escritores escreveram de qualquer maneira. Olha o que diz 2 Pedro 1,20, 2 de Pedro 1,20, é isso? 1,20 diz que toda a profecia escrita não foi escrita por bel prazer, estou falando com minhas palavras, né? Não foi pela erudição de cada um, mas foi por inspiração divina. Isso é o que é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura, 2 Timóteo 3,16 e 17. E toda a escritura, né, inspirada, ela é apta para redarguir, corrigir, instruir, vai processando o homem para que ele se torne uma pessoa perfeita, porque essa é a revelação verdadeira, a palavra de Deus. Então, concluo dizendo de que você precisa a cada dia
mergulhar nas Escrituras, não tenha medo de ler a palavra do Senhor, não tenha medo. Há dúvidas, pesquise, compre livros, entenda, mergulhe um pouquinho só no hebraico, mergulhe um pouquinho só no grego, você vai entender coisas mais profundas, vai entender de uma forma mais abrangente o conteúdo espiritual e com certeza não saia engolindo qualquer coisa, mas analise. E o principal, seja santo, busque a Deus em oração, em jejum e com certeza Deus se revelará a sua vida. Medite nela de dia e de noite. Ame-a e você cada dia crescerá em nome do Eterno. Deus te abençoe e um beijo no coração.